Olá pessoal do Impulse Up, bom dia, boa tarde, não sei que horário que vocês vão ver esse vídeo. Queria primeiro agradecer pela oportunidade de poder estar gravando esse material para vocês. E eu vou estar olhando aqui para o cantinho da tela, mas é porque eu fiz uma colinha para poder me organizar melhor nas ideias e responder com mais assertividade as dúvidas do teste de vocês, tá? Bom, vamos para a primeira pergunta, né? Como eu faria para aumentar esse número de MQLs? Eu vou responder a primeira pergunta, mas na verdade ela também já vai estar respondendo a terceira, né? Porque elas são interligadas. Então vamos lá. Bom, acho que a primeira coisa que eu faria é fazer um investimento em um time de ABM Marketing. Não significa necessariamente a gente estar investindo em tráfego, porque o ABM Marketing, tá? O ABM Marketing ele vai servir para a gente elencar e alavancar esses perfis já definidos. Então a nossa taxa de efetividade dentro dessa ação ela é muito maior do que se a gente só fosse buscando aleatoriamente perfis, né? Então, o account-based marketing, ele funciona muito quando a gente tem um produto muito específico e a gente tem uma persona muito específica que soluciona um problema muito específico dentro de uma empresa. Então, ele funciona muito bem para diversos nichos, né? Alguns, inclusive, já têm experiência com isso. Então, acho que eu faria primeiro um time bem legal aí de ABM Marketing ou selecionaria pessoas já da equipe que já têm algum conhecimento sobre isso e deixaria parte da pauta delas para a gente poder fazer esse levantamento dessa lista de leads, os roteiros de abordagem, como a gente abordaria essas pessoas, beleza? E o ABM Marketing funciona bastante. Acho que a segunda coisa que eu faria seria fazer um investimento em YouTube. Hoje em dia o YouTube ele ainda é muito inexplorado por grande parte dos gestores de tráfego e por grande parte das empresas. Primeiro porque ele precisa de um conteúdo, né? Precisa de um material visual mais rico. Muitas empresas não têm editores de vídeo, filmmakers, então ele ainda é um canal de tráfego que oferece um lead bem barato. E como ele nos dá a opção de investir em canais específicos, a gente pode fazer já essa triagem e investir em canais de RH, que falem sobre ferramentas, que falem sobre essa parte, né? O custo por lead do YouTube ele ainda é muito inexplorado, ele é um custo baixo, tanto que alguns lançamentos que a gente fez em algumas empresas foi o nosso menor custo por lead. Acho que a terceira coisa que eu faria é uma coletânea dos blogs que geraram mais MQLs e disso eu transformaria em um e-book e uma isca digital desse produto e ofereceria isso gratuitamente para as pessoas. Dessa maneira a gente consegue captar um lead mais barato. Outra coisa que eu faria seria o investimento em canais como o LinkedIn, o buscador Bing e o Taboola. São canais e fontes de tráfego que são inexploradas ainda, especialmente o Bing. O LinkedIn ele até é utilizado por algumas empresas e ele funciona muito bem para alguns nichos, né? Então acredito eu que dentro do nicho de RH ele funcione bem legal. Outra coisa que eu faria seria produzir um conteúdo específico para topo de funil para o LinkedIn, tá? Dentro do LinkedIn, a gente tem profissionais de áreas muito específicas, né? Então a gente consegue chegar nesses profissionais de uma maneira bem legal. Então o LinkedIn ele funciona bastante, né? Dentro desse nicho, assim, quando a gente tem profissionais bem segmentados, né? Então eu faria um conteúdo para topo de funil dentro do LinkedIn. Bom, outra coisa que eu faria é a famosa que o Sobral chama, né, que é a pesca em aquário, né? Eu elencaria grupos de RH dentro do Facebook e do LinkedIn e passaria a fazer seeding desses conteúdos dentro desses grupos. Isso funciona, não é algo que tem uma escala muito grande, isso vai depender muito dos grupos que a gente tem, do nicho que a gente trabalha, mas é sempre bom a gente testar esses canais, porque em alguns casos essa pesca em aquário funciona e dá resultados, né? Bom, já que a gente entrou aí no papo do Facebook, então eu já vou responder a segunda pergunta, como eu melhoraria o tráfego no Facebook. Bom, como eu falei antes ali, a gente criaria um e-book, né, e faria uma isca digital. Isso funciona muito, funciona para lançamento, funciona para lançamento de semente, funciona para tráfego direto, funciona para colocar o lead dentro de uma régua de relacionamento dentro de um CRM. Então a isca digital ela funciona bastante. Criaria um e-book com alto valor agregado e dentro desse e-book também colocaria o contato de
pessoas responsáveis pela venda. Além disso, eu não focaria tanto em captar leads dentro do Facebook. Eu usaria o alcance que a plataforma tem, tanto o Instagram quanto o Facebook. Quando eu falo de Instagram, são os dois, tá? Eu usaria isso para distribuir conteúdos para aumentar o nível de consciência desses MQLs. Então, como a gente já tem a Tag Manager do Google e a gente já tem como fazer esse rastreamento, né? Não sei como vocês estão na questão do Pixel, né? Talvez vocês não saibam, mas o Pixel ele vai cada vez mais estar em desuso a partir de janeiro, por causa das atualizações de iOS. Então, faria essa instalação de rastreamento de servidor e usaria a distribuição de conteúdo para que a gente consiga ter um nível de consciência maior dentro desses MQLs, correto? Outro passo que eu faria são os formulários nativos. Não sei se vocês já usam os formulários nativos, mas eles têm sofrido grandes melhorias nos últimos tempos. Antigamente era meio ruim de usar os formulários nativos, vinham leads bem desqualificados. Hoje em dia a gente já consegue mexer bastante, ele já tem bastante customização dentro do formulário nativo. Então eu testaria formulários nativos. Para o nicho de franchising, por exemplo, ele funciona bem legal, mais até do que tráfego para landing page. Então eu faria esse teste, talvez até um teste AB aí, para que a gente consiga ter essa mensuração, né? Outra coisa, já que eu falei em Pixel sendo desutilizado, eu usaria o tráfego de plataforma. O que é o tráfego de plataforma? Eu não direciono esse lead, essa pessoa, esse tráfego para uma página fora da plataforma. Cada vez mais a gente vai precisar reter o usuário dentro da plataforma, até porque as redes sociais elas trabalham dessa maneira, né? Quanto mais tempo o usuário ficar numa plataforma, mais interessante é para aquela plataforma. Então eu faria o tráfego para o Instagram da empresa. Dessa maneira a gente já consegue também manter um nível com maior proximidade em relação à empresa. Alguns lançamentos que eu fiz para a Unicinos e para o Edgar Abreu, que é um profissional que vende CFP, CPA, essas certificações bancárias. Em 80% dos casos que a gente fez o lançamento, o nosso custo por aquisição do lead que estava em contato com do público de Instagram ou do público de Facebook, ele convertia num valor mais barato do que o público que visitou o site num período mais curto de 30 dias. Então, esse relacionamento e essa proximidade dentro da plataforma ajuda o nosso lead a ter menos objeções e ter um relacionamento um pouco mais estrito com a nossa marca. Porque ele já está vendo conteúdo, ele já está consumindo conteúdo, ele já tem uma certa identificação, ele já sabe se aquele produto é para ele ou não. Então, eu faria esse investimento. Outra coisa que eu faria seria direcionar campanhas de tráfego para onde o orgânico já converte. Tipo, colocar um anabolizante nesse orgânico, né? Como o orgânico de vocês ele já corresponde a 30%, se não me engano, da onde vem esses MQLs, eu direcionaria um esforço da plataforma e da rede para que esse orgânico fosse ainda maior, né? Tivesse mais tráfego dentro desse orgânico. Por algum motivo ou por outro, esse orgânico ele provavelmente ele deve ter uma régua de relacionamento melhor, ele deve ter um conteúdo mais bem elaborado, então esse lead já chega com um nível de consciência maior. Então eu faria campanhas de tráfego, que são campanhas baratas, para jogar essas pessoas para onde esse orgânico já converte. Então eu usaria o que já converte para poder aproveitar esse tráfego novo, né? E acho que a 3 ela se responde mais ou menos com essas perguntas que eu fiz, né? Investiria em AB Marketing, canais que a gente não utiliza ainda, YouTube, Bing, Taboola, LinkedIn. LinkedIn funciona bastante para alguns nichos, especialmente o nicho de RH, onde a gente consegue ter uma segmentação por profissional. Passaria a produzir conteúdo para o topo de funil, para o LinkedIn. Faria esse pente fino nos grupos, que é onde existe muito conteúdo, existe muito lead. Elaboraria iscas digitais de alto valor agregado para esses leads. Faria mais tráfego de plataforma para que a gente pudesse manter esse nível de consciência do lead alto e manter ele próximo dentro das redes com a empresa. Testaria formulários nativos. Tráfego de plataforma, bom, já falei, né? E campanhas de tráfego para onde o orgânico já converte, né? Então, isso a gente utiliza bastante quando a gente quer crescer um perfil.
E essa estratégia ela não deve ser usada só para crescer o perfil, né? Porque aquilo que já está convertendo, quando a gente coloca um incremento, a tendência é que ele tenha uma alavancagem maior aí, né? Então, acho que eu seguiria esses passos. Em um vídeo de quase 11 minutos é um pouco difícil de explicar tudo e ser bem detalhado, né? Como eu faria essas estratégias. Mas acho que esse seria um bom primeiro passo, assim, primeiros passos para que a gente conseguisse dar um crescimento aí, né, de 500 mQLs até o final do ano. Beleza? Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que gostem do vídeo. Até mais.